Boa noite, igreja. Interessante observar o que acabamos de cantar. Ouve, ó Deus, nossa oração. Sara esta nação. Sara esta nação. Eu fico preocupado às vezes também com as músicas que nós cantamos, com a música que eu canto, se é de fato aquilo que eu desejo, aquilo que eu oro, se é de fato aquilo que realmente desejo e intercedo diariamente, ou se é somente uma música que eu canto aqui e esqueço logo depois de cantar qual é o conteúdo dela. Como igreja, nós temos o desafio de orar pela nossa nação e acreditar naquilo que oramos, interceder a Deus, sim, de fato, pedindo que Ele venha curar, sarar a nossa terra, e crer nisso. Nosso Deus tem todo o poder para fazer isso. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 31. Atos 17, do versículo 16 ao versículo 31. Vamos ler? Nós vamos ler, na verdade, do versículo 22 até o 31. E diz assim: Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Oremos. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia da Tua igreja, fala no nosso coração, me usa para a glória do Senhor, para dizer a palavra do Senhor, e em Cristo Jesus, que nós entendamos, Pai, a Tua mensagem, a nos corrigir, a nos incentivar e a nos santificar diariamente. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. 2009, estava em Manaus e tive a oportunidade de conhecer um pastor, José Eustáquio. O pouco que eu convivi com esse pastor, eu aprendi muito com ele. Eu lembro que uma vez, ele começou a contar para a gente de suas experiências e como foi o começo do seu trabalho, o começo do seu pastorado. Ele contou que, aproximadamente 19 anos, ele teve o chamado de Deus para missões e ele então aceitou o desafio. Foi para uma tribo, se preparou e foi para uma tribo. Chegando lá na tribo, ele foi impedido de pregar e anunciar a palavra de Deus. O pastor José Eustáquio era um homem alto, negro, magro, 19 anos, cara de moleque, no meio de uma tribo, e aquele povo não permitia
ou não queria ouvi-lo. Por quê? Primeiramente, o pastor Eustáquio tinha que se vestir como eles, ou seja, tinha que tirar a roupa e colocar somente a tanga. Ele fez isso. Só que algo aconteceu. Ele até então não entendia a língua muito bem, tinha um intérprete que o ajudava, e o intérprete disse para ele: olha, você não terá ouvidos aqui na tribo, por quê? Por causa da sua cor. A tribo acha que a sua cor é sujeira, que você não toma banho. O pastor, claro que ficou incomodado com aquilo, pensou o que faria a respeito. Mais tarde eu conto a decisão dele. O mais interessante observar nessa questão toda é que, muitas vezes, para anunciar o Evangelho a outras pessoas, existem algumas barreiras que devem ser transpostas. Timothy Keller, no seu livro A Igreja Centrada, ele fala algo sobre contextualização da mensagem. O que é isso? Ele entende que, para nós anunciarmos a palavra de Deus, e para que essa mensagem possa, de fato, encontrar morada nos corações, de forma judicial ou de forma a trazer salvação, essa palavra precisa ser contextualizada. E ele apresenta, então, no seu livro, 3 etapas para a contextualização, então, dessa mensagem. Ele diz que, primeiramente, todo cristão, o cristão missional deve entrar na cultura. Esse é o primeiro passo, entender a cultura. O segundo passo que ele aponta é que o cristão missional, ele deve, depois de entrar na cultura, ele deve desafiar a própria cultura. E, por fim, ele fala, depois de entrar na cultura, depois de desafiar a cultura, nós, como igreja missional, devemos apelar aos ouvintes, fazer um apelo final para que, de fato, eles possam dizer sim ou rejeitar de vez o Evangelho. Nós, como igreja, encontramos por aí vários obstáculos para apresentar, então, o Evangelho. Nós encontramos por aí no mundo vários obstáculos para as pessoas poderem, assim, entender a mensagem do Evangelho. Quando nós lemos aqui em Atos, capítulo 17, nós percebemos que o apóstolo Paulo nos apresenta um modelo de contextualização de mensagem. Olha que interessante. Quando nós olhamos aqui para esse escrito e percebemos o discurso do apóstolo Paulo, nós encontramos aqui um modelo, mas não é o único modelo de contextualização. Quando você vai para os evangelhos, você percebe Cristo ensinando por meio de parábolas. É um modo de contextualizar uma mensagem, de deixar essa mensagem ao mesmo nível dos seus ouvintes. Quando você vai lá para os profetas do Antigo Testamento, você percebe vários profetas contextualizando a mensagem, trazendo uma dinâmica, trazendo uma vida para que essa mensagem pudesse alcançar os corações. E de forma especial, cita aqui o profeta Natã, lá em 2 Samuel, onde depois que Davi pecou contra o Senhor, Natã chega diante de Davi usando uma ilustração, usando uma parábola e diz: olha, você pecou, assim como esse homem nessa minha história também pecou. Ou seja, contextualização. Nós, como igreja, precisamos entender o que é contextualização e, de fato, vivenciar isso. De fato, vivenciar, porque há um povo que precisa ouvir a palavra de Deus e muitas vezes a forma como nós chegamos a esse povo é com uma linguagem evangelical, uma linguagem gospel. E as pessoas não entendem então a nossa mensagem. E nós precisamos, sim, dizer de Cristo de forma contextual. O texto que nós lemos conta então a história da igreja primitiva. O texto do capítulo 17, especificamente, nos relata uma das histórias da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, saiu, se eu não me engano, pelo norte do mundo atual, do mundo de sua época. E o mais interessante é que, antes de chegar aqui em Atenas, Paulo tinha pregado em Tessalônica e tinha pregado também em Bereia. Imagino eu que ele devia estar cansado, mas Paulo agora está em Atenas esperando Silas e Barnabé. Silas e Timóteo, na verdade, dois de seus grandes cooperadores.
Paulo estava esperando esses 2 homens. E enquanto esperava, talvez eu e você faria o seguinte: então vou descansar aqui porque eu trabalhei muito, evangelizei muito. Mas lembre-se da palavra do pastor na semana passada, que ser missional é muito mais do que, na verdade, ser missional não é prioritariamente conjugar o verbo fazer, mas sim o verbo ser. Ser missional é entender aquilo que nós somos, e Paulo entendia aquilo que ele era, e talvez mesmo cansado, ele percebendo onde ele estava, a cidade de Atenas, eu não posso ficar calado, eu devo anunciar o evangelho, eu devo fazer, porque primeiramente eu sou missional. E Paulo então ele vai e anuncia, e ali em Atenas, pejorativamente, ele é chamado de tagarela, que em outras palavras podem ser definido como aquele que está catando ideias, tentando passar para a gente, ou dá a ideia também de um camelô de ideias, aquele homem que no contexto ateniense ficava ali na praça divagando e falando sobre coisas que nem ele mesmo entendia, e de forma sarcástica os atenienses olhavam para Paulo e falavam: quem é esse homem? O que ele acha que ele é? Ele acha que tem uma mensagem, uma filosofia concisa? Não, ele não tem. Mas Deus, com toda a sua graça e glória, deu a Paulo a oportunidade de pregar no Areópago, um lugar onde se reuniam juízes, os grandes da cidade, para definir coisas a respeito da moral, da religião da cidade, e Deus permitiu que o tagarela tivesse voz. E então, do versículo 22 ao versículo 31, no qual lemos, nós podemos compreender uma mensagem. E nessa mensagem nós fazemos a seguinte pergunta: quais são as atitudes da igreja missional? Quais são as atitudes de uma igreja missional? Paulo diz assim no versículo 22: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. A primeira atitude de uma igreja missional em Atenas é analisar. Simples. Analisar. Paulo começa o seu discurso diante de todos os homens tidos como sábios. Lembre-se, irmãos, Atenas era conhecida como uma cidade universitária. Cidade que era berço de Sócrates, de Platão, Aristóteles, uma cidade que era vista por todo mundo como o centro do pensamento e da sabedoria. Ali estava Paulo, um homem considerado inútil, falador e que nada sabia. Paulo está diante desses homens, talvez tremendo agora, mas ele fala para esses irmãos, ou melhor, fala para esse público: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Se você for lá no versículo 16 desse texto, você vai perceber que Paulo, quando chega em Atenas, ele fica impressionado com tamanha religiosidade. Na verdade, idolatria é a palavra que aparece no texto. Idolatria, alguns historiadores apontam para nós como era o nível da idolatria em Atenas. Plínio, um antigo historiador, escritor desta época, disse que, nos dias de Nero, Atenas tinha basicamente 25.000 estátuas públicas e mais de 30.000 estátuas em seus templos. Outro historiador interessante, Petrônio, dessa mesma época, ironicamente, em um de seus escritos, tem a seguinte frase: não existe mais homem em Atenas, apenas deuses. Tamanha era a idolatria do povo, tamanho era o apego a essa religiosidade vazia. Construíam então vários deuses, colocavam pelas ruas, colocavam então nos edifícios públicos, colocavam nos templos. Em todo lugar se viam deuses, em todo lugar existiam deuses. E é interessante observar que a palavra idolatria, ela necessariamente implica em ídolo. Ela te faz uma alusão a ídolo. E quando uma pessoa é idólatra, quando ela cria ídolos, o criar ídolos aponta para mim e para você uma necessidade espiritual da pessoa.
Por exemplo, as pessoas que carecem e buscam sentido na vida, no dinheiro, seu grande ídolo, seu grande Deus que ele faz, é o Deus Mamon. As pessoas na vida que procuram satisfação e prazer, os seus deuses, certamente serão deuses que vão propiciar essa pessoa prazer. As pessoas, elas têm a capacidade de construir, então, ídolos, deuses, de acordo com sua necessidade de se sentir feliz. Diante disso, quando Paulo analisa, então, a cultura, ele percebe, vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Só que essa religião de vocês, este construir deuses que eu vejo por toda a cidade, é uma indicação da grande necessidade de vocês. E a pergunta que eu faço a você é: um povo conhecido por sua sabedoria, um povo que possui vários, inúmeros deuses espalhados pela rua, qual é a grande necessidade dele? A necessidade de Atenas não era de deuses, não era de religiões e filosofias. A necessidade de Atenas era de um único Deus e Senhor. Paulo analisou a cultura. Paulo percebeu como era a sua cultura ao redor dele. Paulo entendeu tudo isso. Eu lembro que no semestre passado nós tivemos aqui na igreja a missionária Elaine. A missionária Elaine é a esposa do reverendo Patrick. Eles estão no Oriente Médio. E uma das histórias, eu peguei só o final da palestra dela, mas uma das histórias que ela contou que eu achei interessante foi que, quando eles chegaram lá, ela levava o seu filho mais velho para a escola e, não entendendo muito ainda a cultura, ela percebe que as mulheres de lá não a viam com bons olhos. Ela foi procurar saber o porquê, qual era a razão, e ela entendeu que, para que ela pudesse ser bem aceita pelas mulheres da sociedade, ela precisava colocar um véu. Era necessário colocar esse véu, porque no contexto dela, ou no contexto do Oriente Médio, no país onde ela está, a mulher que não usa véu, ela pode não ser uma mulher de respeito. Então, as mães de outras crianças, quando vê uma mulher sem véu, já ficam com ressalva com aquela mulher. O que ela fez? A Elaine simplesmente adotou essa cultura, colocou o véu. E diz ela que depois disso, ela teve mais acesso, tanto no diálogo com as mães, e ela pôde, por fim, talvez, entrar na casa de algumas pessoas, por causa de adotar a cultura. Mas onde eu quero entrar com os irmãos? A ideia de que Elaine teve que entender qual era a cultura, perceber o que a cultura gerenciava como certo ou errado e entender para que ela pudesse chegar com a mensagem de Deus a essas pessoas. Paulo, quando ele percebe e analisa a sua cultura, ele percebe: vocês são acentuadamente religiosos, ou seja, vocês entendem que o conhecimento salva, ou que os deuses podem salvar, ou que a multiplicidade religiosa pode oferecer salvação. A Elaine percebeu que sua cultura é uma cultura moralista, ou seja, aquilo que eu faço pode me salvar. Agora, quando eu olho para a minha cultura, quando você devia olhar para a sua cultura, o que nós percebemos? Nós percebemos uma cultura consumista, uma cultura hedonista, em outras palavras, uma cultura que diz para si mesma: eu não preciso de Deus, eu sou bom, não preciso de salvação. Nós precisamos analisar a nossa cultura, conhecer. E Paulo começou o seu discurso mostrando para o pessoal: eu conheço vocês e percebo que vocês são acentuadamente religiosos. Mas a atitude da igreja missional em Atenas não consiste em apenas analisar. Tem um segundo passo que é extremamente necessário. E a segunda atitude da igreja missional em Atenas é apresentar e confrontar. Apresentar o quê e confrontar o quê? Olha o que o Paulo fala no versículo 23. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Paulo, então, no seu discurso fala: olha, andando por sua cidade, ele tinha pregado já em vários lugares, e andando por sua cidade, eu percebi que existe um altar de um Deus
cuja inscrição é ao Deus desconhecido. Paulo pega um elemento da cultura, que a cultura favorece, que a cultura agrada, que a cultura ama, que são os seus deuses. Paulo pega um elemento da cultura e diz: olha, eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem conhecer. Esse que vocês buscam sem conhecer. Esse quero, a partir disso, mostrar para vocês um Deus que é vivo e verdadeiro e que pode ser conhecido. Em outras palavras, Paulo estava falando: vocês que se orgulham do seu intelecto, da sua sabedoria, vocês são ignorantes, porque vocês não têm o conhecimento do Deus verdadeiro. E esse Deus vou passar a apresentar-vos agora. E Paulo, então, no seu discurso, do versículo 24 até o versículo 28, começa a apresentar quem é o Deus verdadeiro. E à medida que Paulo apresenta o Deus verdadeiro, automaticamente Paulo vai confrontando os deuses baixos, pequenos, quase que nada dos gregos. Olha o que Paulo apresenta, olha o Deus que Paulo apresenta no seu primeiro argumento. Para Paulo, o Deus verdadeiro é um Deus soberano. Ele diz assim no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus que fez o céu e tudo que nele há, fez a terra e tudo que nele há. Então Paulo apresenta para o seu povo que está o ouvindo nesse momento, um Deus que é soberano, um Deus que criou tudo, um Deus poderoso. É esse Deus que Paulo apresenta. Mas quem era o Deus deles? O Deus deles era um Deus circunstancial, que ficava apenas em Atenas, e se alguma pessoa que adorasse determinado Deus saísse para fora, aquele Deus, infelizmente, por sua limitação, não poderia o salvar. O Deus que eu apresento, dizia Paulo, ele é superior, ele é soberano. O segundo argumento de Paulo, ainda no versículo 26, ele diz assim: não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus é um Deus transcendente, ele não está circunscrito a esse local, muito pelo contrário, ele está e ele é todo poderoso. Ele não está limitado aqui, enquanto lá, os deuses deles eram limitados. Terceiro argumento de Paulo: Deus é independente. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 25: nem tão pouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. No contexto grego, os deuses precisavam de adoração, porque à medida em que eles eram adorados, eles ficavam fortes. Nos deuses gregos, eles precisavam de receber oferendas e ofertas, porque à medida que eles eram conhecidos, eles ficavam cada vez mais todos poderosos. Enquanto Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro único Deus, ele não necessita da tua obra, nem da tua adoração. Ele é. Este era um dos argumentos de Paulo. Paulo vai para o seu quarto argumento, e ele diz assim: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é vida. Deus é vida e ele é Deus providente. Ele é aquele que oferece a vida, enquanto no contexto grego nós encontramos várias explicações para a existência do homem. Todas elas não estão em uma pessoa, em um ser divino. Paulo mostra então o seu quinto argumento, e ele diz assim no versículo 26: e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Deus é um Deus que é dono da história. Para os gregos, Deus, ou seja, uma entidade, nunca poderia ter o domínio da história. Aqui no nosso contexto, Deus é aquele que tem o domínio da história, que estabelece cada pessoa, que cria cada pessoa com um propósito e coloca essas pessoas nos seus anos e épocas concernentes àquilo que ele planejou e sonhou. Esse é o Deus que Paulo apresenta para esse povo. E Paulo também apresenta no versículo 27 um Deus que é imanente. Olha o que ele diz: para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele não está longe de nós, é um Deus que está próximo a nós.
A ideia daquele Deus distante, que esqueceu do mundo, mentalidade grega, o Deus que eu apresento para vocês é um Deus próximo. Um Deus usando uma linguagem metafórica que pode até se permitir tatear. E por fim, no seu 7º argumento, Paulo fala no versículo 28, Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja diante de cada um de nós. Daí Paulo no versículo 29 continua prosseguindo com sua mentalidade dizendo, os teus profetas, ou melhor, os teus poetas disseram que dele nós somos geração. Em outras palavras, Paulo estava falando, os teus poetas disseram que nós somos geração de Deus. Contudo, se nós somos geração de Deus, ou somos feitos por Deus, entende-se que nós não podemos criar deuses. Nós não podemos usar o ferro, usar o ouro para criar deuses. Mas vocês criam. Os teus poetas apontam para uma absurdidade de pensamento de vocês. Vocês são incoerentes. Enquanto alguns de vocês dizem que nós somos geração deles, vocês fazem deuses. O Deus que eu apresento para vocês não pode ser feito por mãos de homens. Ele é superior, Ele é grande, Ele é todo-poderoso. Irmãos, Paulo então, ele começa no seu discurso a apresentar a Deus. E à medida que ele apresenta a Deus, ele confronta com todo o pensamento mítico daquela época. Conversando essa semana com outra das nossas missionárias, a missionária Raquel, ela me mandou algumas histórias sobre a MPC. A Raquel, para quem não sabe, era nossa missionária e trabalha com a MPC, Mocidade para Cristo. Um dos trabalhos mais fantásticos da MPC é a ida nas escolas por todo o Brasil. E nas escolas eles realizam um projeto chamado Escola da Vida, onde durante uma semana eles anunciam valores do reino. Durante toda a semana eles anunciam valores do reino para vários adolescentes. No último dia, de forma fantástica, eles apresentam então Jesus Cristo. Quem é Jesus e a obra que ele fez na cruz. E nesse último dia tem apelo, convoca-se então esses adolescentes para ter um contato de fato, uma intimidade de fato com o Senhor. E a Raquel compartilhando que em uma dessas escolas da vida por aí no Brasil, ela teve a oportunidade então de fazer o apelo final. Convidar esses adolescentes a aceitar a Cristo. Só que eu acho interessante aquilo que ela fez. Ela disse que, analisando então os jovens, os adolescentes ao seu redor, percebendo e entendendo quem eram eles, no último dia, quando ela pegou o microfone, ela pediu para desligar as luzes e deixou todo o auditório escuro. E ali, aqueles adolescentes puderam perceber de forma material, de forma visível, na verdade, a realidade da sua vida espiritual. E enquanto estava com as luzes apagadas, ela falava, vocês estão assim agora porque, na verdade, isso é um reflexo da vida espiritual de vocês. Assim é o homem sem Deus. O homem sem Deus está na escuridão. E ela foi discorrendo, ela foi falando. E ela tinha firmado parceria com a menina que, quando ela falasse a palavra luz, tudo ia clarear. De fato, ela continuou discursando e falando, vocês estão na escuridão. Vocês precisam de algo que possa dar para vocês a luz. Acendeu as luzes. Aqueles adolescentes foram ouvindo ainda a mensagem e muitos deles ficaram impactados com a apresentação daquilo que é a sua realidade espiritual, daquilo que Deus é. À medida que eu apresento, eu confronto. À medida que eu mostro o verdadeiro, o falso, simultaneamente vai cair por terra. À luz de quem é Deus, todos os nossos pecados são expostos. E o que Paulo faz aqui? Ele apresenta o Deus verdadeiro. O que nós devemos fazer diariamente? Apresentar o Deus verdadeiro. Porque à medida que eu apresento o Deus verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é pecado, aquilo que é sujo,
diante da luz do Senhor, vai cair por terra. Nós somos igreja, uma igreja missional. Devemos analisar nossa cultura, devemos analisar nossa Atenas. Não somente analisar, mas também apresentar a solução para ela. E à medida que nós apresentamos a solução, que é Cristo, todos os falsos deuses vão cair por terra. Não somente isso, não somente esta deve ser uma das atitudes de uma igreja missional em Atenas, mas nós também chegamos por fim, com base no versículo 30 a versículo 31, qual deve ser a terceira atitude então dessa igreja missional em Atenas. E diz assim o texto do Senhor, em Atos 17, versículo 30 a 31. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda que todos os homens, em todo lugar se arrependam. Porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio de um varão. Para isso o ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo analisa a cultura. Paulo percebe como é cultura. Paulo agora tinha apresentado já a cultura, aquilo que era a solução para ela. E por fim, Paulo vai apelar. Ou seja, ele vai confrontar os ídolos do próprio coração de cada pessoa. E o que Paulo faz nessa última parte, Paulo chama esse pessoal a uma análise de suas próprias atitudes. Primeiramente, Paulo os faz recordar a respeito do seu passado. Olha que interessante. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus não leva em conta agora, ó atenienses, o antigo tempo ou os anos passados da tua ignorância. Muito pelo contrário, graciosamente, Ele tem oferecido a vocês uma chance. Atenienses, vocês eram ignorantes, vocês são tidos por sábios, mas não, vocês são ignorantes, porque vocês não conhecem o verdadeiro Deus. Paulo começa a confrontar, de fato, incisivamente cada coração. Vocês eram ignorantes, no passado vocês eram ignorantes, e Deus tem por vocês uma misericórdia tamanha, ao ponto de, agora Paulo apresenta qual deveria ser a atitude deles no presente, ao ponto de Deus oferecer para vocês uma chance de arrepender-se. Arrependam-se, ou seja, mudem de vida, abandonem o pecado, quebrem os ídolos, vivam para Deus, o Deus único e verdadeiro. Arrependam-se, que hoje vocês possam ter uma atitude diferente. Arrependam-se. Isso é apelar aos ouvintes, isso é apelar ao coração, de forma incisiva. E Paulo ainda não apenas fala sobre o aspecto passado, presente, ele também aponta para o futuro. Olha o que ele diz: arrependam-se por quê? Porque um dia virá aquele que vai julgar toda a terra. E esse que vai julgar toda a terra, nós sabemos que é Jesus Cristo, aquele varão escolhido por Deus, o qual foi ressuscitado no terceiro dia. Esse vai julgar toda a terra. Irmãos, essa deve ser a nossa postura diante de Atenas. A nossa mensagem não pode se basear apenas em uma análise ou numa apresentação. Ela deve ir por apelo e confrontar o coração da pessoa, dizer para ela: olha, conheço o teu passado, Deus exige um novo presente para que você tenha um novo futuro. Conversando ontem com o nosso missionário Will, para quem não sabe, o Will, ele está na África, e conversando com ele, achei interessante uma das histórias que ele me contou. O Will me compartilhou que, há um tempo atrás, eles estavam procurando um terreno para construir uma igreja cristã ali em Benin. Para quem não conhece um pouco da cultura de Benin, Benin é um país praticamente dominado pelo voodoo, que é a religião máxima do local. Então ali, pregar o evangelho numa região onde o voodoo domina, não é fácil. E eles estavam procurando então uma igreja, ou melhor, um terreno para construir igreja. Eles encontram um terreno fantástico, bem localizado para construir igreja. Foram procurar então a dona daquele terreno. Era uma sacerdotisa voodoo. Então, o Will se apronta, vai conversar com aquela sacerdotisa, e conversa vai, conversa vem. O Will fala para ela: olha, é o seguinte, nós queremos muito comprar o seu terreno. Contudo, a igreja não tem todo o dinheiro, nós precisamos parcelar. Mas nós moramos aqui, vocês já nos conhecem de muito tempo, e você poderia então nos vender esse terreno e nós vamos te pagar.
Aí a mulher compartilhou com Will: é o seguinte, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso por quê? Porque eu estou vendendo justamente o meu terreno, porque com todo esse dinheiro eu preciso pagar, dar de oferta, porque eu fiz uma promessa. Fiz uma promessa, porque há tempos atrás eu estava doente, e na minha doença eu fiz uma promessa a uma das nossas entidades, dizendo que eu daria todo esse dinheiro caso eu fosse curada. Hoje eu estou curada, e eu preciso então pagar a minha promessa. O Will contou na história que na hora H ele falou assim: não, isso não vai passar em branco. Ele então começa a apresentar para essa mulher quem é Cristo. Ele começa a apresentar todo o plano de salvação, que o homem foi caído, que Cristo veio, ressuscitou, salvou o homem. Depois de tudo isso, depois de apresentar, o Will fez o apelo direto ao coração. É o seguinte: vai para sua casa, venda para a gente sim o seu terreno, nós vamos te dar o dinheiro, todo o dinheiro, mas não tenha medo de nenhuma dessas entidades. Você não vai de novo adquirir essa doença. Faça o seguinte: utilize todo o seu dinheiro para você mesma, para sua família, para melhorar a sua situação de vida. Não tema esses ídolos, não tema esses deuses. Vá para casa e viva conforme sua vida. Segundo Will, a mulher ficou, na hora H, paralisada. Ela suava frio e ela ficou calada. Ela foi embora. Passam alguns dias, aquela mulher liga para o Will, aceita a proposta e diz: teu Deus conversou comigo. Teu Deus falou para mim. Teu Deus falou para mim, e eu não vou dar meu dinheiro para aquela entidade. Eu vou viver para a glória de Deus. E não somente minha vida, mas o meu recurso é para a glória de Deus. Devemos confrontar o coração das pessoas. Não ter medo e confrontar o coração das pessoas. A igreja missional em Atenas não pode ficar calada. Olha para Brasília. Olha para o Brasil. Um povo que possui vários deuses, vários altares. Um povo que está erigindo vários altares de acordo com suas necessidades espirituais. Preciso de conforto, preciso de prazer, preciso de paz, preciso de religião. Nós olhamos, andando por aí, vários altares sendo levantados. Nós devemos analisar a cultura, devemos apresentar quem é Deus, e à medida que apresentamos, confrontamos, e por fim devemos apelar ao coração das pessoas. Paulo fez tudo isso. E diz no versículo seguinte, nos versículos seguintes, que os atenienses ouviram aquela mensagem, não gostaram da mensagem de Paulo, rejeitaram a Paulo e sua mensagem. Quanto a isso, te ouviremos depois. Contudo, Deus graciosamente tem os seus eleitos em cada lugar que nós, como igreja missionária, podemos ir. E diz o texto que Dionísio, um dos homens poderosos daquela cidade, possivelmente um dos juízes de Atenas, se converteu. Não somente ele, mas também uma mulher se converteu. E não somente estes, mas como outros homens se converteram. Tem frutos a nossa mensagem. Vou corrigir minha frase. Tem frutos a mensagem de Deus. E quando ela é dita aos homens, ela vem com todo o poder, transformando, resgatando ou trazendo juízo para aqueles que a ouvem. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos uma igreja missional. E como igreja missional, necessariamente nossa mensagem deve ser contextual. Necessariamente, como igreja missional, nossa mensagem é contextual. Em casa, eu devo falar para minha filha de forma contextual a respeito de quem é Deus. Na escola, eu devo falar para aquelas pessoas que me cercam de forma contextual quem é Deus. No trabalho, devo falar de forma contextual. Necessariamente a igreja missional é uma igreja que possui uma mensagem contextual. E quando eu digo contextual, não digo que contextual é abrir mão da essência da verdade do Evangelho, muito pelo contrário, mas é sim ser sábio, é
é o ato de perceber, analisar, procurar meios de alcançar então aquele coração, de poder comunicar sem ter barreiras que impedem a nossa comunicação de ser entendida. A história que eu contei para vocês no começo, ela tem um grande fim. O pastor José Eustáquio, percebendo então a cultura daquele povo, que aquele povo não ouviria se não mostrasse para que ele não era sujo, sabe o que ele fez? Ele convocou todo mundo. Ele convocou todo aquele povo e, de fato, irmãos, segundo o que ele falou para a gente, foi um espetáculo para todo mundo. Na tarde em que ele faria uma demonstração, toda a tribo estava ali para perceber se de fato ele era sujo ou não. Acontece que ele estava ali na frente de todos, chegou o grande líder religioso da tribo, e ele falou: pode pôr fim, pode rasgar um pedaço do meu braço, tirar um pedaço da minha pele. O líder pegou um instrumento afiado, tirou um pedaço da pele do braço dele. Todos viram, claro, saiu sangue. Ele sentiu dor. Mas sabe o que ele fez, sentindo dor? Ele falou: eu vim aqui para pregar para vocês a respeito de alguém que ama vocês muito mais que eu. Alguém que na cruz derramou seu sangue. Alguém que vos ama. Alguém que me tirou de São Paulo e me trouxe para cá, para Manaus, para falar para vocês. Eu estou aqui como missionário, como um profeta do Senhor, para mostrar para vocês que Deus os ama. Nós, como igreja missional, nós precisamos sim, muitas vezes, permitir que nosso sangue caia por terra, caia em terra, para que pessoas possam entender a mensagem, tirar a barreira, transpor aquilo que impede nossa mensagem para alcançar o coração de outras pessoas. A motivação deles, preconceito ou conhecimento limitado deles, não vem ao caso julgar, mas nós, como cristãos missionais, devemos fazer o possível para tirar tudo aquilo que impede as pessoas de ouvirem a palavra. José Eustáquio ficou ali por volta de 7 anos, pregou, ensinou, fez um grande trabalho ali. Hoje ele está no centro de Manaus e trabalha numa igreja lá, onde eu pude conhecer e conviver com ele durante 2 semanas. Um cara onde eu posso resumir a história dele é um homem do qual o mundo não é digno. Um cara temente a Deus e confia no Senhor. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Onde nós podemos chegar com tudo isso? Devemos entender que a atitude missional, primeiramente, é necessariamente contextual. Não existe uma igreja missional que não contextualize a sua mensagem. Nós podemos perceber também que uma atitude missional é necessariamente confrontacional, ou seja, não é possível dizer de Cristo sem confrontar com as estruturas e com os ídolos do povo. E por fim, uma igreja missional, uma atitude missional, ela necessariamente é apelativa, ela vai contra os ídolos do coração. Irmãos, é assim que nós devemos agir diante de Atenas. É assim que nós devemos nos portar diante de Atenas. Ouve, ó Deus, nossa oração. Sara essa nação. Foi isso que eu cantei, foi isso que muitos aqui cantaram nessa noite. Ouve, ó Deus, nossa oração. Sara essa nação. Mas o sarar da nação, o transformar da nação, virá com o proclamar da mensagem. Devemos proclamar, devemos anunciar, devemos ser missionais na forma como anunciamos o Evangelho, contextualizando. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos abençoe, que nos capacite para a sua grande obra e tarefa. Amado Deus, soberano Senhor, tem misericórdia de todos nós. Como igreja, Pai, nós queremos sim viver, Pai, essa vida missional, Deus, ao ponto de poder sim, Deus, analisar a cultura, ao ponto de poder sim, Pai, apresentar e confrontar os ídolos dessa cultura e mostrando quem é o verdadeiro Deus e poder apelar ao coração das pessoas, dizendo, Pai, de verdade aquilo que elas devem fazer, arrepender, largar e se voltar totalmente para o Senhor. Em Cristo Jesus, Pai, faça de nós uma igreja contextual. Faça de nós, Pai, uma igreja, Pai, viva. Uma igreja, Pai, que proclama, Pai, com toda intensidade, Pai, que o Senhor é a cura dessa nação. Essa é a nossa oração
hoje e para todo sempre, em nome daquele que morreu e ressuscitou na cruz, Pai, por nós, por todos aqueles, Pai, que habitam Atenas, Pai, por todos aqueles que habitam Brasília, Deus, nós, em nome de Jesus, oramos, pedimos, clamamos, amém, amém e amém.